Bom, antes de mais nada, um grande abraço a você, Gleidson, aos amigos que nos acompanham aqui. E é um prazer muito grande poder recebê-lo e, ao mesmo tempo, contar um pouco da minha história dentro do rádio esportivo aqui de São José dos Campos, de Taubaté, Litoral Norte e até Rio de São Paulo. Eu nasci em 1944, meu nome é Antônio Carlos Roberto Costa, e em função do rádio ficou apenas Roberto Costa, como repórter esportivo, narrador esportivo, comentarista esportivo, e efetivamente a minha vida profissional, vamos dizer assim, porque o rádio eu nunca vivi para o rádio, eu sempre vivi do rádio, né? Ou ao contrário, quer dizer, eu nunca recebi nada para viver e ter a minha sustentabilidade em função do meu salário na rádio. O rádio sempre eu fiz, né, por amor ao rádio. O rádio para mim é uma grande paixão. E quem conta isso, quem contava muito isso, era minha saudosa mãe, Neide. Eu, quando moleque, com 4, 5 anos de idade, ia para o banheiro, pegava um cabo de rodo, de vassoura, e começava a irradiar futebol, com 5, 6 anos de idade. Isso aí já demonstrava a vontade minha de querer falar. Eu nasci em 44, depois de 14 anos, eu estava falando no microfone. Em 1958, eu então com 14 anos de idade, falando em microfone no serviço de alto-falante do Asilo Santo Antônio, na quermesse do Asilo Santo Antônio, no dia 13 de junho de 1958, já fazendo então a locução, né, através do microfone do serviço de alto-falante, começando a emitir assim minhas primeiras palavras em termos de microfone. Então, minha paixão realmente eu consegui alcançar brevemente, né? Eu nasci em 44, e em 58 a gente já começou a falar, e em termos de rádio, propriamente dito, eu comecei na Rádio Clube. Na Rádio Clube, isso no dia 1º de maio de 1964. Comecei a fazer a parte de repórter de campo, né? No jogo entre São José e a equipe do Esporte Clube Taubaté. São José se preparando para futebol profissional, que era futebol amador, e eu fazia ali a minha estreia na Rádio Clube, repito, no dia 1º de maio de 1964, o jogo foi 1-1, o gol de Django do Taubaté e Pedro Bala de pênalti para a equipe do São José. Então essa é a minha primeira recordação em termos de rádio propriamente dito, né? Não era narração, eu atuava como repórter de campo, eu comecei como repórter de campo para fazer ali as entrevistas, né? No velho estádio Martins Pereira. Isso ali na Rua Antônio Sais, onde hoje é a Igreja Universal, se não me claudica a memória, ali na Antônio Sais. Então ali era o velho estádio Martins Pereira, né? Abrigava à época 2.000 pessoas, mesmo a arquibancada feita de madeira, não passava de 2.000 pessoas para lotar ali o estádio. Então ali eu comecei efetivamente a participar do rádio, coisa que eu não parei. Eu comecei em 1º de maio de 64, na Rádio Clube, e daí eu fui galgando outras emissoras. Clube um belo tempo, aí 10, 12 anos, Piratininga mais uns 8, 10 anos, Rádio Oceânica de Caraguatatuba, Rádio Difusor de Taubaté, Rádio Cacique também de Taubaté, Rádio Universal de Caçapava. Nós montamos o estúdio aqui, na Rua Vilaça, em São José, nos anos de 86, para acompanhar a Copa do Mundo. Foi uma experiência muito válida em termos de rádio. E em termos de Copa do Mundo também, a participação na Band Vale, né, na Copa de 78, por exemplo, 82, foi um momento que realmente marcou muito a minha vida dentro do rádio. Efetivamente, eu devo muito ao Ivan Mimessi, o professor Ivan Mimessi, que era o gerente da Rádio Clube, e ao Bueri Neto, foi diretor artístico da Rádio Clube de São José dos Campos. Ele que vinha do Rio de Janeiro, na Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi também do Rio, ele veio gerenciar a Rádio Clube aqui nos anos 70. Nessa época, em 70, eu já era repórter, já com um certo nome na cidade, tinha depois o aspecto da narração, que eu virei narrador de futebol, e depois, quando a voz começou com a idade, né, surgindo a idade, você vai para comentarista de rádio. Também fiz um bom tempo em termos de rádio, mas o rádio em si, de um modo geral, eu não participava só de transmissão esportiva, eu fazia rádio jornalismo.
Eu fiz muito rádio jornal de manhã, o Jornal das 7, contando leite. Eu fiz 12 anos, trabalhei com leite 12 anos, na função da Rádio Piratininga. E na antiga Piratininga era para ser João Pessoa. Eu fiz um jornal atual da Clube Band Vale com o Buero Neto, durante 6 anos. A participação minha, além do esporte, teve também a participação na vida pública, cultura, informação, política, troca de ideias, opiniões, inovações, saúde, educação, eu discutia tudo. E concomitantemente a função minha de radialista, eu também já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 para 15 anos de idade, como menor de idade e carteira assinada na Companhia Rodosada de Rayon, a Ródia. Eu comecei lá como servidor de açougue da cooperativa de laticínios da Cooper Ródia, que foi fundada nos anos 50. E eu, quando perdi o papai, eu tinha 15 anos, o papai faleceu de acidente na Dutra, em 1960, o pessoal da Ródia me convidou, aceitei o convite, comecei a trabalhar como office boy dentro do açougue da cooperativa da Ródia, para cortar carne, para lavar o açougue, lavar os extratos que tinham lá no chão, a limpeza diária, de segunda a sábado, né? Direto ali, porque não tinha folga, era de segunda a sábado. Então ali eu comecei a minha vida também com 15 anos, fazendo não só o rádio, por diversão e diletantismo também, mas como funcionário da Rodosar. Na Ródia eu comecei em junho, 2 de junho de 1960, com carteira profissional de menor já assinada. Tanto é que em 95 me aposentei. Eu trabalhei de 60 a 95 com carteira profissional assinada, em 35 anos de serviço. Depois dos 35 anos de serviço em carteira assinada, eu passei a trabalhar como secretário também em Caraguatatuba. Depois de Taubaté, aqui mesmo em São José, completei total de trabalho de 61 anos trabalhando ali para o Instituto Nacional da Previdência Social, INSS. Tá certo? Então, minha vida sempre foi o rádio, mas eu não parava para fazer só rádio. Eu fiz o rádio, mas eu tive o meu escritório de advocacia. Tem pouco tempo, porque o Sobral me chamou em 74, através do Roberto Coutinho Benítez, que era o chefe da fiscalização. Eu fui para a prefeitura como secretário já na época, em 74. Não tinha nem secretaria, era diretor, era diretoria, não tinha secretaria. Então eu comecei a trabalhar urbano, trabalhei na Sabesp, né? E na prefeitura pegando desde as gestões do Sobral e de Nardo, parando aí até cerca de 9 prefeitos no total, entre Taubaté, São José e Caraguatatuba. Mas voltando para o rádio, dentro do próprio rádio, na Rádio Clube, nós tivemos momentos realmente marcantes, que foi acompanhar o crescimento, o nascimento do futebol profissional no Formigão do Vale, porque não era a Águia do Vale, era o Formigão do Vale, era preto e branco, era o Alvinegro de Martins Pereira. Tudo isso no estádio antigo, na rua Antônio Sais. Então ali fomos campeões da terceira divisão, 65, campeão 66, campeão 67, campeão 69. Então foram 4 anos de glória efetiva do Alvinegro de Martins Pereira. São José campeão da terceira, da segunda, da primeira divisão intermediária, principal do estado. É um trabalho maravilhoso feito pelo Mário Ottoboni, toda a equipe, o professor Diego Nameiro, Jorge Pinto de Souza e nós da imprensa. Não era só a Rádio Globo, começou a surgir também a Rádio Piratininga, que também tinha a sua equipe. Então era muito gostoso, porque você passava a época narrando na Piratininga, e passava a época narrando na equipe da Rádio Clube, que a concorrência era uma concorrência agradável, uma concorrência sadia e muito gostosa, né? Porque nós éramos realmente respeitando o trabalho do outro, mas éramos, acima de tudo, profissionais da imprensa. O São José, o Esporte Clube, o Alvinegro, ele começou em agosto, 13 de agosto de 1933. Foi fundado o Esporte Clube São José, que concorria à época com o clube mais antigo, que era a Associação Esportiva São José dos Frige. Zezinho Frige, toda aquela companhia toda espetacular. Então a associação foi de 1913, 20 anos depois, nasceu o Esporte Clube São José, 1933, mas os dois eram realmente um litígio positivo, litígio entre aspas, a concorrência era muito gostosa. O pessoal falava que o povão está na vermelhinha, que era a associação, né? E a elite ia para o tênis clube.
Então, pô, vão dividir ali Associação e Alvinegro, São José e Esportivo e Esporte. Esportiva São José e São José Alvinegro. Tem os bailes no São José, lá da Rádio Clube, na 15 de novembro, o salão do Alvinegro, do Martins Pereira, foi uma época realmente maravilhosa. Em 64 começou essa ideia de partir para o profissional, entramos no profissional, em 69 e 70 já estávamos aí disputando a divisão maior de São Paulo, 70, 71, 72, depois deu uma parada em função da construção do estádio Martins Pereira. O Martins Pereira foi inaugurado no dia 15 de março de 1970, tá certo? E eu participei, estava lá, tem até os arquivos do YouTube, né? Gravação, eu gravando o presidente Mário Ottoboni inaugurando o velho estádio, o novo estádio Martins Pereira lá no Planalto do Jardim Paulista. Sabe que tocar futebol não é tocar viola, né? Coisa mais complicada, o buraco é mais embaixo. Então é muito difícil você tocar um clube de futebol. Eu convivi com muitos presidentes e diretores tendo que vender mesa, piano, cadeira, carro para pagar dívida do São José, do Formigão. Isso era comum. E mesmo depois que mudou, a situação chegou em um tal ponto, em 1976, que o Esporte Clube São José não tinha mais condição de pagar salário para ninguém. Não tinha mais jeito. Então o negócio que foi feito? Foi feita uma mudança na razão social do clube. Foi extinto o estádio, o clube, né? Esporte Clube São José. E passou, portanto, né, a se chamar São José Esporte Clube a partir de junho de 1976. Então, de 1933 até 1976 era Formigão. Depois, com a mudança da razão social de Esporte Clube São José, preto e branco, para São José Esporte Clube, amarelo, azul e branco, é outra etapa que começou. Uma fase também de muito sucesso. Em 76, o time ali disputando a divisão intermediária, a primeira divisão, até que veio o ocorrido, subiu espetacularmente até em 79, quando perdemos a primeira na disputa, porque aí ia passar para a divisão especial, para enfrentar os grandes clubes, São Paulo, Corinthians, Santos, Portuguesa, em 79. Mas nós perdemos para o Taubaté por 2-1 no estádio Palestra Itália do Palmeiras. Perdemos por 2-1, tá certo? E no ano seguinte, nós, em 1980, no Pacaembu, 15 de outubro de 1980, o São José fez 4-0 em cima da Catanduvense, disputando ali, ganhou o campeonato da especial, passou para o campeonato nacional depois, 82, para disputar o nacional 82, 83 e 84. Então foi a fase realmente áurea do futebol da Águia, foi 79, 80, 81, 82, 83 e 84. Depois a coisa ficou, mas sempre se mantendo ali. O próprio Dorival Júnior chegou a jogar um médio volante São José em 1985. O senhor médio volante Júnior, sobrinho do Dudu da Ferroviária, que fez dupla com o Dudu e Ademir Danilo no Palmeiras. Tem muita história para contar do São José Esporte Clube e do próprio Esporte Clube São José. Então isso realmente eu gosto de destacar essa fase, e para mim a grande fase do São José foi realmente a de 1980, que ali deu o primeiro impulso, né? Aquele impulso realmente espetacular, porque depois da campanha maravilhosa de 80 até 90, nós tivemos a decisão de 89. São Paulo e São José aqui, São Paulo e São José Morumbi. Agora, se a diretoria na época, que era presidida pelo saudoso amigo Pedro Ibis, é que não tinha condições de aguentar. O estádio era muito pequeno, mesmo o grande estádio Martins Pereira era pequeno para o São Paulo e Morumbi. Então levaram o jogo para o Morumbi, porque a decisão seria aqui, Martins Pereira, tá certo? Porque o mando de campo era de São José. Então São José, empatamos a primeira e jogamos pelo empate no Morumbi, mas lamentavelmente perdemos por 1-0, um gol contra do André Luiz, zagueiro de São José. Esse gol fica aqui na minha memória, que eu não entendo até hoje por que marcar um gol contra depois de tantos anos de glória e tradição. Fica assim uma incógnita, um negócio assim inenarrável, né? Como é que pode se fazer uma campanha maravilhosa e vir o nosso Beck, um dos melhores jogadores que eu vi jogar, André Luiz,
equiparam tranquilamente a Roberto Dias, São Paulo, ou Luiz Pereira, do Palmeiras, marcaram justamente um gol contra o próprio time. Foi realmente lamentável, muito triste essa passagem, mas premiou todo o esforço feito durante toda essa campanha dos anos 80. A primeira grande emoção foi dentro do próprio microfone da Rádio Clube, que foi a decisão de 80. 4-0 São José, em cima da Cantanduvense. 2 gols de Tio Marino, de cabeça, aos 11 do primeiro e aos 14 do primeiro tempo, 2-0. Depois veio Baitaca e Edinho, tá certo? Tranquilo. E depois nós fomos para a grande final de 89. Mas a de 80, o Moério Neto, que era o nosso diretor artístico, falou: nós vamos fazer esse jogo aqui meio a meio. Vai você e o Alberto Simões. Que ele não tinha o primeiro, o segundo narrador, não tinha, todo mundo igual. Trabalho de equipe, tá certo? Então vamos no sorteio. Eu fui sorteado para narrar o primeiro tempo. E o Alberto ficou com o segundo tempo. Então eu tive o privilégio, a bênção de Deus, de poder narrar os 2 gols do maior artilheiro da história do São José. Tinha o Marinho, tinha o Felino, mágico, o dragão do Planalto, tá certo? 2 gols de cabeça. Ele até tem, até hoje, estava vendo, foi aniversário dele antes de ontem, dia 23 de maio, completou 72 anos, ele tem um calo na testa, por causa disso aí. Ele mais cabeceava do que chutava. 80% dos gols do Tio Marino era de cabeça. É impressionante. Entendeu? Então formou um calo na cabeça de tanto exercício, tanto treino que ele fazia para só marcar gol de cabeça. E foi realmente espetacular. Então foi um momento inesquecível. Você imagina eu no Pacaembu lá com 18 mil joseenses torcendo na cabine do estádio Paulo Machado de Carvalho, narrando 45 minutos, São José 2-0, 2 gols de Tio Marino. Não queria mais nada, né? Já estava cumprindo ali o nosso papel até aquela jornada. E o Alberto Simões narrou os outros 2 gols do Baitaca e também do Edinho, completando, portanto, o placar de 4-0, uma festa maravilhosa, uma festa inesquecível, né? Que está nos anais, está na história da própria cidade. Isso que é gostoso. Foi para a história do futebol em São José dos Campos. Premiou tanto eu quanto o Alberto, nota 10 para cada um. Está feito o jogo 4-0, ninguém ficou com 10 de ninguém, cada um narrou 2 gols bonitos, né? A diferença foi que o Tio sempre de cabeça, sacramentou 2 vezes, e o Edinho e o Tio Marino também, 2 golaços espetaculares, premiando o trabalho de toda a equipe de esportes da Rádio Clube na época ali, na Mário Galvão 463. Mas tivemos fases também, não só na Clube, também na Piratininga. Nós montamos uma equipe nos anos de 85, 86 até 87, 3 anos ali na Piratininga. Formamos uma equipe também de esportes para realmente ganhar da Rádio Clube. Mas ganhar com respeito, ganhar no profissionalismo, ganhar na categoria. Disputar a audiência do ouvinte, mas com toda a discrição que realmente compete ao ser humano. Respeito às pessoas. Nada de gozação com ninguém. Vamos fazer o nosso feijão com arroz. Montei a equipe ali com a anuência do diretor, Antônio Leite. Levamos para lá o Edson Ciborgue, fazer volante lá para a gente, tá certo? O Oswaldo Pascoal, na época, também fazia parte da equipe. Tivemos ali a participação do Ivan Pavanelli, do Paulo Roberto de Paulo, também, que narrava conosco também. Uma equipe de 6 pessoas ali, bem montadinha, engrenadinha. E a Clube começava a transmitir do Martins Pereira 14h30. Sabe que hora que nós, a Piratininga, começávamos a irradiar do Martins Pereira? Ao meio-dia. Ao meio-dia já tinha a equipe nossa montadinha no estádio Martins Pereira e abrindo já a reportagem. O Antônio Carmo, que hoje é o comentarista da Band, ficava no plantão, fazendo um trabalho idêntico na Jovem Pan do Milton Neves, contando a história do esporte, a história do futebol. Então a nossa audiência começava ao meio-dia, enquanto que a Clube não tinha nem ido ainda ao estádio. E nós já estávamos falando do estádio. Então isso foi galgando, no momento em que o próprio Alberto Simões chegou a comentar com o Antônio Carmo, né, depois de muitos anos, falou: olha, a equipe que o Roberto Costa montou na Piratininga tem um trabalho para nós danado, que eu ia para o estádio, desde eu me desci do bondão ali na Praça São Luís Tadeu, era só audiência da Piratininga. Mas como é que nós vamos abaixar isso aí? Deu um trabalho grande e muito bom, porque quem ganhou foi o ouvinte. Quem ganhou foi a população de São José, que teve mais uma equipe de esportes. E muito importante isso aí, porque a hegemonia
Esse problema de só ter um ou dois é muito ruim. Tem que ter mais atrações para que o ouvinte possa realmente aí desfilar no dial do seu rádio. Mudou tudo, né? Hoje não tem futebol, né? Hoje é uma correria danada, né? Aquelas jogadas de clássicos que a gente via, de Pelé, Gerson, Rivelino, golaços fantásticos, tomava 4 e fazia 5, tomava 7 fazia 8, goleada de 4-0, 5-0, planejamento tático, lançamentos de 40, 50 metros de profundidade, o Gerson pegava a bola intermediária, jogava para o Jairzinho na ponta direita na seleção brasileira. A própria seleção de hoje, 2026, você não sabe escalar. Qual é a seleção de hoje? As seleções de 58, 62, 70, você tem na ponta da língua hoje. Você decorava. Porque tinha muito craque sobrando ali. O João Saldanha ficou com um problema em 70. Onde é que nós vamos colocar o Rivelino? Não tem lugar para o Rivelino. Por quê? Tinha Jairzinho, tinha Tostão, tinha Pelé e tinha Zagallo. Então arrumaram o jeito de colocar o Rivelino com a 11 ali para ficar no meio de campo. Com o Clodoaldo no meio de campo, né? Uma equipe fantástica, junto com o Tostão, uma defesa fantástica, isso 58, 62. Então dá muita saudade do futebol dos anos 40, 50, 60, 70, até 90. De 90 para cá, o futebol hoje é outro futebol. Hoje o futebol é futebol de raça, futebol de determinação, de muita garra, né, de muito aspecto físico, né? Tanto é que hoje o pessoal joga 15, 20 minutos, já não aguenta mais, já pede água. Surgiu agora, vai ter novidade na Copa. Agora tem uma parada para hidratação, com 20, 25, acabou que já está esgoelado, né? Está com a língua de fora. Então toma lá sua guia. Mas mudou muito o futebol, não dá para comparar. Futebol na era Pelé, Rivelino, mesmo agora recentemente, dos anos 97, 95, com o futebol de hoje. Hoje o futebol é outra coisa. Você pega estava assistindo um DD São Paulo e Palmeiras, foi de doer. Você não viu um chute ao gol. Mas você pega um clássico, Santos e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, não tem um chute ao gol. O primeiro chute que teve ao gol foi aos 19 do segundo tempo. Então não tem graça. O futebol hoje está muito... O problema do VAR veio aniquilar o futebol. O VAR, na minha opinião, parabéns ao IA, aí, avanço tecnológico maravilhoso, a tecnologia tem que existir para o bem, evidentemente, mas em termos de VAR, para mim, eu sou radicalmente contra o VAR, que foi o VAR, na minha opinião, que veio intimidar mais o andamento, né, do próprio jogador, veio frear mais o jogador. Qualquer coisinha, uma unha na frente é impedimento. Então, aquela graça, o romantismo do futebol acabou. Aqueles dribles fantásticos acabaram, porque hoje é só paulada. Pega um jogo qualquer, só paulada. Você não tem hoje, nos 90 minutos, você não tem 45 de futebol rolando. Você não vê, é muito difícil. A média hoje do jogo de futebol, bola rolando, eu estou falando, bola rolando. O jogo tem quanto? 90 minutos. Dos 90 minutos, tem os acréscimos também, que vai mais 5, vamos botar 100 minutos. Dos 100 minutos jogando, você não tem 50 de futebol. O resto é só bola parada, falta, acabou, deita, não levanta, toma água, reclama, só reclamação. Um reclama do outro, o outro reclama do um, em cima do juiz, do nosso sossego para o juiz. Então o pessoal esqueceu de jogar bola. Tanto é que em termos de craque de bola mesmo, o último que nós tivemos foi agora em 2002. Quem? Neymar e Robinho. E o Diego dos Santos, que o Leão inventou. O Leão que lançou os 3. Isso em 2002. Então vamos fazer 24 anos que a gente não tem um craque de futebol. Falta experiência. Falta experiência. Então os homens responsáveis, trabalho maravilhoso que o Oscar vem fazendo, trabalho sensacional. A SAF é o único caminho para você reviver o futebol em São José, mas tem que botar gente que realmente entenda de jogador de bola. Porque jogador de bola não é fácil você arrumar. O trabalho de base está sendo feito agora pelo São José, desde os 13, 14, 15 até os 20, sub-20, um trabalho maravilhoso. Mas não vai ter fruto agora. Isso é fruto para daqui a 5, 6, 2030, 2032, por aí. O trabalho de base é fundamental e é importantíssimo. Mas em termos de time, ainda a gente não conseguiu, em 2023, 24, 25, 26, montar realmente um time de futebol. Cá entre nós, é um time muito fraco.
Time fraco, time sofrível. Muito ruim no meio de campo e muito ruim no ataque. Então você vai ver um time de futebol que tem só uma defesa mais ou menos, com 2 bons laterais, isso eu falo nos últimos 4 anos. 2 bons laterais, um goleiro nota 5,5, 6, 2 laterais metros a metros, meio a meio, e o meio campo muito fraco, e o ataque também fraquíssimo, né? Totalmente inoperante. Então aí você não vai para lugar nenhum. Você tem uma bela estrutura onde você não tem time de futebol. Então tem que ter, na minha opinião, tem que ter um time de futebol formado, a espinha dorsal do time começa por um grande goleiro, um bom zagueiro, um excelente médio volante e um excelente meia esquerda e um ponta direita. Você tendo 4 elementos com experiência, com vivência de futebol, você monta com a molecada um belo time para ganhar o campeonato. Se Deus quiser, se fizer isso aí não é receita minha, não é receita de vida. Não é receita do Roberto Costa, é receita que eu tenho, que eu aprendi a ver isso aí. Essa é a minha realidade, é a verdade verdadeira. Se você não tiver, repito, um bom goleiro, realmente um bom goleiro, um excelente zagueiro, um excelente médio volante, um excelente meia esquerda e um bom ponta direita ou um bom ponta esquerda, ter 4 a 5 jogadores de experiência, gastar um pouco mais, que compensa você formar um belo time, e aí o São José vai começar a chegar. Tem 2 coisas. Uma, nós fomos com 1000 carros na época, era um Opala 74, o carro era 70, o Opala, com a equipe da Rádio Clube, nós não conseguimos sair do estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. Acabou o jogo, nós ganhamos de 2-0, e a torcida de Limeira veio todinha em cima do Opala e começou a chacoalhar o carro, né? Isso foi realmente um momento engraçado, mas perigoso, porque ali a fúria da torcida tomou 2-0, ainda vai querer fazer média lá, né? Sair de Opala. Até que depois eu aprendi, daí eu troquei a placa de São José por placa de São Paulo para irradiar em São Carlos. Tá certo? E a outra passagem interessante e gostosa foi realmente ali junto com o Lano Brito. Lano Brito, nós fomos fazer um jogo no São José. São José e Limense foi também no Pacaembu. Era uma disputa, isso foi no 68, 70 por aí. Ele tinha uma veraneio, deve ser veraneio 58, 60. A veraneio acabou de encostar embaixo da arquibancada, antigo tobogã do Pacaembu. O Pacaembu tem um tobogã, não sei se você lembra. Tem a concha acústica. Depois destruíram a concha acústica e fizeram um tobogã. Então a gente chegou no Pacaembu, 6 horas da tarde, o jogo era às 9 da noite, acabando de chegar, fez um barulho. Plaf! Caiu o motor do carro, explodiu o motor do carro, caiu o carro, ficou lá 4, 5 dias lá esperando o mecânico arrumar, lá nós viemos junto com a delegação. Foi um momento pitoresco na minha vida. Tudo, rádio para mim, eu devo tudo ao rádio. Eu devo ao rádio, que o rádio serviu de ponte, de corrente, eu devo tudo ao rádio. O rádio me fez me libertar totalmente como homem, como ser humano, como pessoa. Foi e é um instrumento importante para a minha conexão com as pessoas, com a vida. E eu devo tudo que eu devo ao rádio. Que através do rádio eu consegui bons empregos. Com o rádio, provavelmente, eu não ganhava praticamente nada. Eu fazia rádio porque eu amava e amo o rádio. Mas através do rádio, fez com que eu me aperfeiçoasse ainda mais no falar, no contactar as pessoas, no explicar às pessoas. Como secretário, eu ia toda semana nas rádios São José, na Clube, Piratininga, Universal, Taubaté, Caçapava, Caraguá, conversar com o povo que estava ansioso para saber como é que fica a situação do buraco, uma árvore, galeria de águas pluviais, foi através do rádio. Eu consegui tudo isso através do rádio, graças ao meu modesto discernimento, né, para conversar com as pessoas e respeitar as pessoas. Então, o que eu tenho, desde tudo, evidentemente, tudo primeiro a Deus, depois a minha família e, em terceiro, eu devo tudo ao rádio. Fazer de novo São José e Catanduvense. 4-0 seria uma boa pedida, viu? Seria muito emocionante. E outro momento que eu quero aproveitar, não é esporte, mas marcou muito a minha vida,
E voltando à sua pergunta, os grandes momentos do rádio, primeiro 1980, São José e Cataduvense. Depois, 89, São José e Botafogo. Tá? São José e São Paulo, no Morumbi. Ficamos com o vice-campeonato. O outro terceiro momento, São José na Taça de Prata, Taça de Ouro, melhor dizendo, São José e Botafogo no Maracanã, 1-0, gol de Darcy para o São José. O grande momento meu com Deus foi ter transmitido o privilégio pela Rádio Clube ZYE5 em 1980. Eu transmiti a chegada de João Paulo II em solo joseense, aqui no aeroporto do CTA. Foi, sem dúvida alguma, um grande momento de encontro com Deus, poder irradiar durante 1h30 ininterruptas, ao lado de colegas lá da Rádio Clube, transmitir a chegada do Papa, eu, Edson Fonseca, Fernando Biruel e Cláudio Brasil. Um momento marcante dentro do rádio. Eu tinha muito contato com o Zezinho Frige, com o Alemão, zagueiro central, Mário Bois, Leão, Sérgio, jogadores de São Paulo e Palmeiras, Teodoro, meu próprio Zezinho Frige, até hoje a gente se encontra, Zé Luiz, Bolacha. Então são atletas, Teodoro, mas na época do Formigão, na época do São José mesmo, eu tive muito contato com o Tio Marino. Eu fui visitá-lo várias vezes ali em Ribeirão Preto, umas 4, 5 vezes almoçar, porque a minha esposa é de Araraquara e Dourado, perto de Ribeirão. Eu aproveitava e já ia na sexta e almoçava com ele no sábado, quando dava, quando ele estava em jogo, né? Então, eu tive muito contato com o Tio Marino, com o Edinho também, que está em Taubaté, com o direito, e o Nenê, ponta esquerda. Então são os três que mais contato que eu tive. O jogador, de um modo geral, foi ter entrevistado o Pelé, entrevistei Rivelino, né? Entrevistei o Pita do Santos. Tive momentos realmente marcantes. O grande momento é entrevistar o Rei. Quem não quer ter uma entrevista com o Rei Pelé? Né? Então, eu tive o privilégio de entrevistar ele. Entrevistei o Strick, treinador do Corinthians, nos anos 70, Oswaldo Brandão, Muricy Ramalho. Todos os grandes jogadores, eu tive a oportunidade de acompanhar e também conversar e bater papo. E até tornamos grandes amigos, assim como na própria imprensa. Durante a minha estada, nós fizemos grandes amizades com o Rádio de São Paulo, do Rio e do próprio território nacional. E aqui em São José e todo o Vale do Paraíba. O rádio uniu e continua unindo as pessoas, o que é fundamental. Zezinho Frige, na minha opinião, ele e Canhoteiro são os dois melhores pontas esquerdas que eu vi jogar. Canhoteiro do São Paulo e Zezinho Frige do São José e Palmeiras. Né? Sem dúvida alguma, jogou muita bola. Um craque realmente espetacular. Rádio Logos, todo sábado, cá entre nós, ao vivo, das 11 às 13, contando história, para quem tem história para contar. Programas de entretenimento, de informações, de música, de alegria, de respeito, e fazendo aquilo que eu mais adoro e tenho a minha grande paixão, que é o microfone, né? Depois de Deus e família, a minha grande paixão é o microfone. Eu não vivo sem microfone. Eu tenho que ter um microfone. Eu aposentei na minha vida profissional com 60 anos de trabalho, mas continuo ativa, fazendo um programa ao sábado, ao vivo na Rádio Logos, todo sábado, das 11 às 13 horas. Eu nunca, que eu me lembro, nunca prejudiquei nenhum ser humano. Nunca me lembro. Só tenho procurado ajudar as pessoas dentro daquilo que me cabe ajudar. Então é um dever que eu tenho, um compromisso que eu tenho comigo mesmo, em meu nome, da minha família. É só agradecer o privilégio de Deus me está dando essa oportunidade. Eu já com 82 anos, ainda trabalhando com cognitismo perfeito, fazendo um programa de rádio ao vivo. Isso já é um milagre, já é uma grande fé que a gente leva por toda a vida. Eu não tenho legado nenhum. O legado meu é o legado do feijão com arroz. Quanto mais simples, melhor. Então, nunca prejudique ninguém. Procure sempre ajudar as pessoas. Não seja ganancioso. Não queira tudo para si. Porque tem muita gente que quer tudo para si. Tem muito, mas ele quer mais. Deixa um pouco para o seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho. Não queira tudo. Tenha o suficiente para você realmente ter paz na vida, o que é muito mais importante. Eu quero agradecer sempre você que tornou-se um grande amigo meu de fé, irmão, camarada. Conheço há pouco tempo, tivemos a convivência de 2 anos para cá, 2, 3 anos, 2023, né? Se não me claudica a memória,
um prazer grande, uma grande amizade que eu conquistei e tenho por toda a vida, efetivamente, e aquilo que eu sempre dizia para você quando chegava lá. Feijão com arroz, fé em Deus, em primeiro lugar, cuide muito da sua saúde, que é fundamental, e não seja ganancioso, não seja egoísta, seja uma pessoa boa, procure ajudar as pessoas naquilo que você sempre puder ajudar. Ajude mesmo, com a palavra, amigo, ou mesmo materialmente. Tem condição de arrumar um quilo de arroz, um quilo de feijão, faça uma doação, porque tem muita gente nesse Brasil, lamentavelmente, eu vivi muito dentro da política. Olha que eu estou falando só de rádio, hein? Se eu vou fazer um programa de política, então aí vai ser 2, 3 horas só de política, né? Eu participei muito na cultura, na política, no esporte, no rádio, na sociedade, então eu aprendi muito em toda a minha vida. São 70 anos praticamente vivendo e convivendo dia a dia com as pessoas. Isso é fundamental. E você que está aposentado, esqueça a palavra aposentado. Você nunca se aposenta. Você vai aposentar o dia que Deus determinar. Todo dia você tem um compromisso. Levante, tire os pés da cama, agradeça a Deus e diga: Jesus, estou contigo, e o que eu fizer, eu sei que o Senhor está por trás de mim, me guiando e me orientando para que eu continue sempre ajudando o meu próximo, o meu amigo. Muito obrigado a você por mais essa grande oportunidade.